E eu já convido você para que você abra a palavra de Deus em Isaías, capítulo 9, versículo número 6. Isaías, capítulo 9, versículo número 6. E nós vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Glória a Deus. É o que diz a palavra de Deus lá no Antigo Testamento, em Isaías, e já estava anunciando o Senhor Jesus como maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. E é desse Senhor que nós vamos falar neste dia, dia 25, em que a maioria da nossa sociedade comemora o Natal. Eu convido você para que se assente, convide essa pessoa que está aí do seu lado, para que se assente, e nós vamos falar um pouquinho do Natal, que significa também nascimento. E nós comemoramos, nós cristãos, comemoramos o nascimento do Senhor Jesus Cristo. O grande significado do Natal para nós é o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos falar um pouco deste Senhor, como que se deu lá há 2020 e poucos anos atrás, como que se deu o nascimento do nosso Salvador, do Senhor Jesus. A nossa sociedade muitas vezes desvirtua um pouco o foco. Às vezes foca mais no Papai Noel e muitas pessoas o tempo vai passando e passa o dia 25 e às vezes nem lembram do Senhor Jesus. Mas para os cristãos, para aqueles que acreditam, o principal do Natal é o Senhor Jesus. E que bom que você separou o dia de hoje para refletir, para pensar, para adorar a este Senhor Jesus. Este Senhor Jesus que Ele veio aqui nesta terra. Eu vou contar para você a história bíblica de como que se sucedeu. Mas a sociedade, o mundo, estava num período chamado um período de escuridão, onde não se levantavam profetas, onde a palavra não estava sendo pregada, onde nada acontecia em relação ao Evangelho. E houve um período chamado um período de escuridão. Alguns estudiosos dizem que foi mais ou menos uns 400 anos, entre lá o Malaquias e aí o início ali do livro de Mateus, que é considerado o Novo Testamento. Então houve ali a criação do mundo, aí Adão e Eva, Abel e Caim, e aí de repente veio Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, e todos estes personagens, e sempre ensinando sobre a vontade de Deus, através da lei, através dos ensinamentos. Só que houve um período que houve um silêncio. Houve um silêncio e as pessoas estavam sedentas. Imagina 400 anos, eu acho que dá mais ou menos umas 5 gerações. 400 anos e estava se perdendo, então não se sabia mais o que seria das pessoas. Porque nós precisamos uns dos outros, mas nós também precisamos de adorar alguma coisa. O ser humano é um ser que ele necessita de ter alguém que ele possa adorar. É tanto que se nós formos olharmos lá no Egito, na Mesopotâmia, o ser humano sempre criou deuses. Por quê? Porque ele tem aquela necessidade de adorar. Dizem que o Brasil também assim é um espetáculo porque as pessoas sempre estão criando sempre um ídolo para poder adorar. Essa é uma necessidade do ser humano. Além da necessidade que nós temos de viver em sociedade, existe essa necessidade de adorarmos. E então passou-se 400 anos e não tinha um Salvador para a humanidade. E Deus sempre teve o seu plano para todos nós.
Deus sempre teve o seu plano. É tanto que eu vou falar aqui sobre 6 pessoas centrais que estão ligadas ao Natal. 6 pessoas que são fundamentais, ligadas ao Natal, ao nascimento de Cristo. E a primeira pessoa, figurativamente falando, é Deus. Deus está diretamente ligado ao Natal. Tem um versículo que diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus é o principal que está ligado ao Natal, é o projeto. Lá em Gênesis já se projetava o Natal. Tem um versículo que fala que da semente da mulher virá o varão que esmagará a cabeça da serpente. Estava se referindo ao Senhor Jesus. Então Deus, na sua infinita e maravilhosa bondade, sempre esteve no projeto dele o Natal, o nascimento de Cristo. Assim como também nós vamos falar de Cristo, porque no princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Então o projeto do Natal, Deus é o principal. Deus é o principal. Lá em Êxodo também já tinha uma referência do Natal. Porque passava o anjo da morte, e aí nas casas foi orientado a sacrificarem um cordeiro e passar o sangue do cordeiro nas portas das casas, para que quando aquele anjo da morte passasse, não pegasse, não atingisse ali aquela família, aquela casa. E isso também é um prenúncio do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o Senhor Jesus. Então nós temos vários pontos onde mostra Deus arquitetando, Deus projetando, Deus planejando. Então o Natal, o principal é o nosso Deus. Deus criou o homem perfeito, mas sabia que o homem iria pecar. E Deus ele deu o livre-arbítrio para o homem. Criou o homem para ser perfeito, mas devido a vários fatores, o homem passou a pecar. E o pecado ele gera consequências. Uma das mentiras do inimigo é dizer que o pecado não gera consequência, mas gera sim. Atrapalha. E então Deus ele projeta, dizem, aí não está escrito na palavra, mas que teve uma reunião entre Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, para dar solução para o homem. E aí o Senhor Jesus disse, não, Pai, pode deixar que eu vou descer lá na terra. Eu vou descer lá. Vou deixar que eu vou lá e vou salvar. Vou descer para salvar a humanidade. Você imagina? A Bíblia fala que o Senhor, ele se despiu do seu trono. Ele saiu do seu trono, ele deixou o seu trono para descer aqui na terra e andar como nós. Diz que o bom comandante é aquele que vai na frente da sua tropa. E o Senhor Jesus, ele desceu aqui na terra. Mas o segundo personagem central que eu quero falar do Natal é um homem chamado José. José, que foi o esposo de Maria. E você imagina José, ele estava ali meio que se preparando para o casamento, e Maria ainda era virgem. Ou seja, eles estavam se preparando para o casamento, mas se respeitando. E aí de repente, olha só a situação de José, de repente a namorada dele, a noiva, aparece grávida. Olha a situação de José. E aí a Bíblia fala que ele, quando soube disso, ele se preparou para fugir. O Senhor, ele pensou, e agora? Nós nunca se relacionamos assim, mas... E de repente a minha namorada, minha noiva está grávida? Não deu mais para mim. Aí ele se organizou e ia fugir.
Só que daí apareceu um anjo para ele. E disse assim, ó, calma aí, José. Como nós vimos aqui na nossa representação teatral, que os juniores, as crianças, os adolescentes fizeram. E aí então apareceu um anjo e disse, ó, não. Até vou ler aqui, ó. O anjo disse para José, projetando-se ele isso em sonho, lhe apareceu um anjo, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque este salvará o seu povo dos pecados deles. Olha só o finalzinho aqui, ó. Este salvará o seu povo dos pecados deles. Amados, o pecado, muitas vezes ele pesa, ele atrapalha, é tanto que a pessoa às vezes entra em depressão. Por quê? Porque às vezes ela está fazendo algo que aquilo incomoda, aquilo não é legal, aquilo é um pecado. E vai afundando a pessoa, e vai afundando, e vai afundando, e vai afundando. Só que a Bíblia fala que ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O pastor dizia numa das canções que ele falava ali, que o que nós precisamos é de Jesus. Amados, pode aparecer na nossa sociedade muitos líderes, muitas pessoas, influenciadores, pessoas que são boas, que podem te ajudar em tudo na vida. Mas o único que perdoa pecados é o Senhor Jesus. A gente respeita todas as profissões. Todas as profissões são importantes, vão nos ajudar. Às vezes você não está conseguindo resolver alguma coisa de cunho psicológico. É interessante você ter uma orientação. Não consigo aqui na parte financeira, eu estou precisando de aprender. É interessante que você tenha uma orientação. Mas de tudo que possa aparecer nessa sociedade, o único que é capaz de perdoar pecados, de nos livrar do peso do pecado, é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus foi prometido, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, quando o anjo falou isso para José, José se acalmou, e refletiu, e viu que ele fazia parte de um projeto de Deus para a humanidade, e se acalmou. Ele deixou do seu próprio eu, porque o eu iria dizer o quê? Eu não vou ficar com essa namorada aqui, ó, porque ela está grávida. Mesmo que às vezes aparecesse o anjo, mas, peraí, eu vou sair fora. Mas ele obedeceu, acreditou no projeto de Deus para a humanidade. E com isso, ele foi usado por Deus para um projeto maior. E ele se manteve ali. Se manteve ali. Tudo bem que ficou mudo por um tempo. Mas o que acontece, amados? Os projetos de Deus. E esse anjo também, ele apareceu para Maria, que é a terceira personagem aqui, importantíssima para o nascimento de Cristo. Não na terceira em sentido de precedência, não. Mas é Maria, uma mulher virgem, escolhida por Deus, para ser a mãe, para gerar o Salvador. Olha que privilégio, olha que respeito a gente tem que ter por esta mulher de Deus. Em Lucas capítulo 1, 30, diz assim, ó: disse-lhe então o anjo apareceu para Maria também, e disse assim: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus, conceberás e darás à luz a um filho, e pôr-lhes o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai.
ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Imagina só, amados. Imagina Maria com um anúncio desse, e ela com Jesus no seu ventre. Quantos seguidores ela não teria? Mas você acha que ela saiu contando? Não, ela não contou. Ela guardou aquela informação. Porque era um projeto de Deus maior. Olha só a nobreza de Maria. Porque dizem que as mulheres, elas têm uma quantidade, mais de 2.000 palavras que elas têm que falar por dia. Então o falar faz parte da natureza da mulher. Imagina Maria ter que ficar quieta, sem falar, que ela estava ali com o Salvador. Imagina só, amados. Só que ela não podia falar, e ela manteve ali o silêncio. Por quê? Porque era um projeto de Deus, era um projeto do Senhor. E quando, amados, vem uma criança ela representa a esperança, uma criança ela representa a vida, representa a alegria. Não é verdade? Quando uma família, hoje, quando uma mãe, né, está grávida, toda a família fica naquela expectativa. Que legal, como é que vai ser e tal. E uma criança sempre traz mudanças para uma casa. Traz alegria, traz paz. Amados, filhos, está no projeto de Deus. Está no projeto de Deus, traz união. Traz união, mesmo às vezes aquele filho que dá um pouquinho mais de trabalho. Traz união, traz uma satisfação que o pessoal brinca assim, diz que dinheiro nenhum paga. Dinheiro nenhum paga. E eu imagino que neste Natal, nesse dia, você ligou para os teus familiares, você conversou. Às vezes o teu filho mora longe, está longe e tal, e você conversou. Um filho, ele sempre traz muitas alegrias. Só que Maria estava ali com Jesus no seu ventre e ela não podia estar contando. Porque houve uma certa perseguição. Aleluias. Maria então ela guarda silêncio diante do Messias que estava ali. Então, amados, olha só. Outro personagem importante aí, relacionado ao nascimento do Senhor Jesus, são os pastores, que eu vou falar mais daqui a pouco. Mas assim, Maria e José, vocês viram aqui na peça que a gente representou com os juniores, né? Eles tinham que voltar lá para Belém, e por causa do recenseamento, né? Eu imagino que aqui muitos já responderam o censo, se usa até hoje, que é a contagem, né? A contagem das pessoas, ver quantos tem ali naquela comunidade, quantas pessoas existem e tal. E é o censo, mas foi feito o recenseamento, e então José e Maria tiveram que voltar. E Maria estava grávida. E a Bíblia fala que eles não encontraram lugar para repousar, e tiveram que ir numa estrebaria. Porque não tinha onde eles moraram. E eu acho interessante, amados, essas histórias bíblicas, que elas ensinam muito a gente. Eu imagino assim, que eles estavam bem felizes e contentes, alegres. E assim somos nós, mesmo na dificuldade. Eu aponto para a porta que no teatro a estrebaria foi ali, né? Mas mesmo na dificuldade, amados, Deus nos dá uma força, uma capacidade de não enxergarmos as dificuldades. Quer ver o pessoal aí que já está há um tempo, talvez do lado da sua esposa aí, do seu esposo. Quantas dificuldades vocês já não passaram juntos? Às vezes de não ter, às vezes um lugar, às vezes até para dormir. Moravam às vezes com a sogra por um tempo. Eu lembro quando eu vim fazer o curso aqui em Florianópolis, a gente tinha nossa casa em Lages lá, mas nós moramos uns 8 meses com a minha sogra. E glória a Deus, ela está aqui, eu fiquei muito feliz assim com ela, não estou reclamando. Mas nós moramos, e eu lembro que quando o pai e a mãe vieram nos visitar, eu disse, aqui que nós moramos, aqui era um quarto que ela separou para nós ali da casa dela. Eu digo, aqui é a nossa casa. E tinha um bercinho ali que o Samuel
Dormiu, Davi nem existia ainda, por um tempo. Mas só que família é isso, amados. Família é uma história. Às vezes a gente está bem, e às vezes não está muito bem, mas o que importa é a gente estar ali, unido. Eu imagino José e Maria, alegres, mesmo lá na estrebaria. E se você olhar para a tua história, pode ter a certeza que se você olhar para trás, você vai dizer assim: meu Deus, como que a gente passou isso, hein? Hoje nós somos ricos em relação ao que a gente já passou. Eu lembro que a Paula está ali, a gente quando começou a namorar, mas eu tinha uma bicicleta. E às vezes eu lembro de andar com a Paula na garupa da bicicleta. Claro que eu era mais liviano, ela também, e dava certo. Mas é assim, amados. Hoje, graças a Deus, a gente já tem um carro. Já melhorou. Mas é a história de cada um, é a história de cada família. É a história. Essa é a tua história. Tudo que você passou, aquelas dificuldades, quando você era lá pequenininho, trouxe união. Hoje você liga para o teu pai e diz: ó pai, eu te amo, pai. Mesmo o Senhor não podendo dar tudo que eu precisava, mas eu te amo. Não é a dificuldade que vai diminuir o amor, amados. E assim foi com a história do nosso Senhor Jesus. José e Maria, tem que cuidar para não falar João e Maria, né? José e Maria, amados, ali, esperando Jesus, o menino lá na estrebaria. Glória a Deus. Eu fico feliz, amados. As pessoas dizem: mas a mentalidade pequena. Não, eu fico feliz porque, glória a Deus, amados, é bonito. Claro que seria muito melhor num hotel e tal, de luxo e tal. Mas é o seguinte, amados, não deu, vai na estrebaria mesmo, e glória a Deus por isso, né? E Jesus era o Rei dos Reis e não se envergonhou de estar naquela situação. E eu te digo, e diga para você mesmo, e diga para quem está do teu lado: a situação que eu estou enfrentando hoje, talvez numa dificuldade, não representa o amanhã. O amanhã Deus tem algo muito melhor e maior para as nossas vidas. Aleluia, amados. O amanhã Deus tem algo muito melhor. É essa esperança, a confiança que nós temos que ter. O nosso Senhor Jesus, nessa situação ali, José, Maria e Jesus nasceu. Glória a Deus. E mais ou menos, né? Não se tem uma data exata, mas é para ser no dia 25. Para ser o Natal. Então Jesus pode ter nascido nesse período. Claro que não é uma data exata, pode ser outra data. Mas o Senhor Jesus nasceu e os pastores foram lá. Olha só o que diz em Lucas. Lucas capítulo 2:17. Diz assim, ó: vendo-o, divulgaram a palavra acerca do menino que lhes fora dito. Todos os que a ouviram maravilharam-se do que os pastores lhes diziam. Maria, porém, guardava todas as coisas, meditando no coração. Voltaram os pastores, glorificando, louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Tem gente que diz que é ali que começou o anúncio do Evangelho. Que o Evangelho são as boas novas. E as boas novas é o nascimento de Cristo. Então os pastores foram lá, visitaram a Jesus e saíram espalhando as boas novas. Espalhando o quê? Que Jesus nasceu. O Salvador nasceu. E veja só a importância, amados, do nascimento do Senhor Jesus, que até os astros, as estrelas anunciaram isso. Porque posteriormente os magos, quem que eram os magos? Eram os astrônomos, astrólogos, os que pesquisavam ali as estrelas, e eles verificaram que existia um sinal diferente no céu. E eles foram em direção àquelas estrelas, aquele sinal, e existe uma certa diferenciação de tempo. Parece que não foi exatamente no dia do nascimento ali. Jesus já tinha nascido quando os magos foram. Os pastores foram no mesmo dia, mas os magos foi num outro período. Por que foi num outro período? Porque eles chegaram perante Herodes, conversaram com ele, e Herodes ficou interessado em saber onde que estaria nascendo esse Salvador, porque aí envolvia uma disputa de poder. Ele pensava que
que Jesus ia vir para disputar com ele, sendo que não, porque o reino que o Senhor Jesus viria para estabelecer não tinha nada a ver com o reino de Herodes, era algo muito maior, algo espiritual, algo maravilhoso que envolvia toda a humanidade, não se comparava. Mas Herodes passou então a perseguir, e que disse para os magos: olha, se vocês encontrarem, me avise o quanto antes, que eu também quero ir adorar nada, mas ele queria matar. Tanto ele queria matar que os magos foram lá, encontraram o Senhor Jesus, levaram presentes, ouro, incenso e mirra, entregaram para o Senhor Jesus. Só que quando eles adormeceram, um anjo revelou para eles e disse: olha, não vão lá falar para Herodes, vão por outro lugar e voltem embora. Foi o que o anjo falou, e eles obedeceram e foram embora. E Herodes então, ele não sabia onde que Jesus estava. O que ele fez? Mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos, até 2 anos, de 0 a 2 anos ele mandou matar. Por quê? Ele não sabia exatamente a idade do Senhor Jesus, e por isso que eu digo que não é exatamente no nascimento, pode ser até os 2 anos, que Jesus tinha quando os magos foram visitar. Por quê? Os magos estavam se baseando pelas estrelas, e aí então, eles localizaram o Senhor Jesus, mas daí Herodes mandou matar as crianças de 0 a 2 anos, ou seja, podia ter de 0 a 2 anos, para tentar alcançar o Senhor Jesus. Só que José e Maria fugiram, né? Inspirados por Deus, fugiram. Olha a dificuldade, amados. Às vezes a gente reclama de uma dificuldade ou outra que a gente enfrenta, mas pode ter certeza, amados, que não é a dificuldade que vai nos parar, não é essa dificuldade que vai nos desanimar, porque José e Maria não pararam, eles não ficaram esperando o melhor carro, o melhor camelo, o melhor cavalo, o melhor não sei o quê. Não, eles foram eles fizeram o melhor com os meios que eles tinham. E é isso que tem que ser uma máxima na nossa vida, amados. Diante da minha situação, eu estou fazendo o melhor? Eu estou me dedicando? Ou será que eu vou me dedicar só quando eu estiver lá naquela outra situação do outro? Não, amados. Aonde eu estiver, seja com a bicicletinha, seja com a CG 125, seja com a CG 150, que daí é um modelinho um pouquinho melhor, ou seja com a CB 400, nem existe mais, ou seja com o que for, amados, aonde eu estiver, é ali que eu vou dar fruto. Não espere a situação melhorar para fazer o teu melhor. Não espere, amados. Eu vejo a importância, às vezes o jovem, ele não valoriza aquele primeiro emprego, ele não valoriza muito, ele diz assim: não, mas quando eu estiver lá naquela situação, aí sim eu vou ser bom. Não, seja bom ali, seja bom lá no caixa do supermercado, que daí, amados, alguém vai chegar e vai ver virtude em você, às vezes vai te colocar num lugar melhor, porque às vezes a gente espera para ser bom quando a gente estiver no lugar melhor. Não, eu gosto de contar, eu trabalhava no caixa do supermercado, eu e um amigo meu, e aí a gente estava fazendo o concurso da polícia, e o concurso meu, eu tinha que fazer as fases em Blumenau, e eu tinha pouco dinheiro, quase nada, né, para fazer as viagens e tal, e tinha um homem lá, uma pessoa rica, e a gente sempre empacotava as compras para ele, e ele era até mais amigo desse meu amigo ali, o Michel era mais chegado dele, mas eu também ele ajudava, e ele descobriu que nós dois estávamos fazendo o concurso, ele chegou e disse: não, eu vou ajudar vocês, eu vou pagar as passagens para vocês, assim, para ajudar e tal, e aquilo, amados, foi muito bom. Agora, se a gente não tivesse ali trabalhando, tivesse lá em casa descansando, as oportunidades não surgiam. E assim então jovem, aproveite as oportunidades. Ah, mas eu estou aqui, eu ganho pouco e trabalho bastante, não tem problema, é assim mesmo, graças a Deus que você é forte, né? E aí ali às vezes vai aparecer uma nova oportunidade, vai surgir, você vai buscar, e Deus vai abrindo portas. Então, não importa onde eu estou, amados, importa onde Deus vai me colocar, amém? E o que acontece então, amados? Ali os magos foram lá, e aí já entregaram os presentes, e visitaram o Senhor Jesus. E o sexto personagem, que nós vamos falar hoje,
ele é o próprio Jesus. O personagem, ele é o próprio Jesus. Porque Jesus, amados, ele renunciou à sua divindade e se fez homem, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Você imagina o Senhor Jesus, amados? Tente fazer um exercício mental aí de imaginar o Senhor Jesus aqui na terra. Ele sendo todo poderoso. A gente acompanha na nossa sociedade as injustiças. E a gente pensa assim, se eu tivesse força eu chegava lá e só dava um empurrão. Né? Não dá vontade assim, não digo violência, mas eu só ia lá e assinava um decreto de prisão e tal, e se recolha. Às vezes a gente gostaria de ter essa autoridade, mas não tem. Imagina o Senhor Jesus tendo toda a autoridade que Ele tem, todo o poder, com um sopro, Ele aniquila com um sopro. E Ele aqui teve a humildade para não usar o seu poder. Eu acho que é mais difícil, amados, assim é mais difícil você ter um poder e não usar, do que ter um poder e usar. Ter o poder e usar, você usa e deu boa. Agora você ter um poder e não usar, é difícil, é um exercício, né? Quer ver, você está em algum lugar que você é um desconhecido, você já pensa assim, eu tenho que dar um jeito de fazer com que eles saibam quem que eu sou. É o natural nosso, né? A pessoa quero saber, se ele souber com quem que ele está conversando e tal. É tanto que tem gente que onde é desconhecido, ele não gosta. Ele gosta onde ele fica em evidência, né? E as pessoas às vezes não gostam de lugares comuns. Mas o Senhor Jesus, imagina, amados, ele levando tapa lá. Imagina ele lá na Via Crucis, lá levando tapa, os soldados lá prendendo ele e tal. E ele não usando o poder que tem. Por quê? Porque ele não podia usar, porque ele tinha um propósito maior, ele tinha que ir até o fim. E ele não usando, isso aí eu acho maravilhoso. Então ele renunciou à sua divindade, ele renunciou. Imagina o inimigo lá nas tentações, lá desafiando o Senhor Jesus. O Senhor Jesus dá um sopro, sumia. Por amor a mim, por amor a você, o Senhor Jesus suportou tudo. E ele renunciou à sua divindade, se fez homem. E por isso que hoje a igreja, ela celebra o Natal, o nascimento do Senhor Jesus. E amados, o último aqui da nossa mensagem, é claro que existe todos mais, personagens que foram utilizados por Deus para que o projeto de Deus se realizasse. Mas o último aqui da nossa mensagem, sabe quem que é? Nós já falamos de Deus, José, Maria, dos pastores, dos magos e de Jesus. Sabe quem que é o próximo aqui da nossa mensagem? Você. Você é o personagem principal da vinda do Senhor Jesus aqui na terra. Sabia disso? Você é a razão da vinda do Senhor Jesus aqui na terra. Você sabia que você é a razão do nascimento de Cristo? Porque Ele veio para te salvar. Ele veio para me salvar. Você que está aí na sua casa, assistindo pelo YouTube, você é a razão do Natal, do nascimento de Cristo. Olha que maravilha, amados. Olha que maravilha. Eu gosto de citar que uma vez eu acho que eu tinha uns 16 anos e eu estava assistindo, se não me engano, era o programa do Ratinho. Na época que ele estava ainda lá na Record, eu acho que ele começou. Depois ele veio para o SBT, ele era lá e eu lembro que eu vi. Aqui nós temos a filha do pastor que é cadeirante e a gente vê assim, às vezes a gente caminha, anda, corre e tal, e ainda reclama da vida. Só que aquela pessoa lá, ela tinha uma deficiência que ela tinha assim, eu nem sei explicar a deficiência que ela tinha. Mas assim, o corpo era todo atrofiado e ela tinha só a cabeça. Só que ela estava lá naquele programa falando do amor de Cristo, trazendo esperança para as pessoas. E eu me lembro, com 16 anos, eu olhei para mim e eu digo, mas eu sou um nada mesmo. Tenho tudo
normal, perfeito, né? E não estou adorando a Deus, e não estou engrandecendo. Olha só, aquela pessoa lá está falando do amor de Cristo. Essa semana minha esposa mandou para mim o vídeo, eu não vi, mas ela me explicou que no vídeo tinha uma pessoa que estava com uma doença terminal, e falando, dando esperança para as pessoas, falando do amor de Deus. Quantas e quantas pessoas às vezes estão numa situação muito pior, mas estão falando do amor de Cristo, falando desse Salvador, falando desse Jesus. Amados, que nem o nosso pastor fala, não é nós que vamos fazer, é o Senhor Jesus que vai fazer. E a nossa missão é levar o Evangelho, é o Evangelho que vai trazer a solução. Quantas e quantas famílias estão se desfazendo, quantas e quantas situações, às vezes pela falta de perdão, pela falta de conversa. O Senhor Jesus, Ele veio para resolver esses problemas. Ele veio para trazer paz entre os casais, para trazer paz entre as famílias. A Bíblia fala que o Espírito Santo, Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. A família, amados, é algo criado por Deus para trazer cura. Para trazer cura. Aí muitas vezes a gente se revolta com Deus, não obedece a Deus, e aí o filho fere o pai. Não digo nem o ferir fisicamente, mas às vezes fere com palavras. Filho, olhe para o seu coração, coloque a mão na consciência, que você é um instrumento de Deus para trazer vida para o seu pai, para a sua família. Por que você fica machucando ele com palavras? Por que você não respeita? Quando uma criança nasce, amados, é motivo de muita alegria. Às vezes o filho cresce um pouquinho e olha a casa do amiguinho. Ah, o amiguinho tem piscina, o amiguinho tem não sei o que, o meu pai não tem. Eu aprendi algo assim maravilhoso, amados. Numa das conversas lá até com o meu chefe, ele pegou e disse bem assim, ó, conversando sobre família. Eu disse, pois é, sabe, eu tenho uma certa dificuldade, porque a gente, quando eu era pequeno, a gente se mudou muito. Então eu não criei muito vínculo. Eu lembro assim, que tinha amigos que estavam na 8ª série e estudaram os 8 anos. E era uma amizade muito legal. E eu chegava assim, porque eu se mudava de cidade. O pai era mandado embora, eu ia para outra cidade. E aí eu fazia amizade, mas não era aquela amizade forte como aquela galera que já vinha 8, 10 anos juntos. E aí eu conversava com ele e eu dizia, não, eu quero passar aí no concurso e tal, concurso melhor. Daí ele disse assim, tá, e se você passar nesse concurso, e se tu for, por exemplo, para Chapecó, eu digo, não, mas daí eu vou, porque daí eu vou ganhar mais, eu vou ter mais condições e tal. Daí ele olhou bem para mim e disse assim, é a mesma situação do teu pai, porque você vai lá porque vai melhorar, e ele se mudava porque ele queria melhorar também. E ele falou assim, e é verdade, amados, o teu pai estava dando o melhor que ele podia nas possibilidades dele, porque daí ele foi mandado embora, ele tinha que procurar suprir a família dele, e às vezes era por isso que ele se mudava. Eu olhei aquilo assim, pegou forte, sabe? Eu digo, às vezes a gente olha assim e não que eu não tenho problema nenhum com meu pai, amo ele e a gente se dá muito bem, mas algumas coisas a gente diz assim, poxa, podia ser diferente. Só que lembre-se que o teu pai, talvez o teu pai nem vivo não está mais, né? Mas ele, na maioria das vezes, ele deu o melhor, procurando fazer o melhor para a sua família, procurando fazer o melhor. Se a gente analisar, mas é verdade. E aquilo foi um choque para mim, porque daqui a pouco, se eu passasse no concurso que eu quero, também acontecerá situações assim, e no meu coração é o melhor para a família, só que às vezes traz algumas consequências, mas a vida é assim. E o Senhor Jesus, amados, Ele veio, andou de cidade em cidade, por amor por mim e por amor a você.
Ele é o nosso exemplo. Talvez você não teve um pai como você gostaria, talvez o teu pai nem te assumiu, ou talvez foi abandonado até pela sua própria mãe. Mas o Senhor Jesus, Ele diz assim, que ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonem, eu não te abandono. O Senhor Jesus é contigo, amados. E o pastor foi muito feliz quando ele disse que o que nós precisamos é de Jesus. Tudo aquilo que foi, que aconteceu de errado na nossa vida, o Senhor Jesus, Ele tem a capacidade de suprir as nossas necessidades, as nossas falhas, nossas angústias. Esse foi o projeto. E o principal, amados, você faz parte. Por você, Jesus nasceu. Por você, Ele se entregou. E a minha pergunta agora para todos: Jesus fez tanta coisa por nós. Vai ter a Páscoa, vai ser falado de tudo o que Jesus fez. Mas eu te pergunto, o que você tem feito pelo Senhor Jesus? É a pergunta do Natal. O que eu tenho feito para Jesus? Para você refletir, para nós refletirmos. O que nós temos feito? Deus tem te dado um talento. Deus tem te dado um talento. Será que você tem escondido esse talento? Correndo? Escondendo? Você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus. Que nesse Natal a gente possa dizer: Jesus, eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Senhor Jesus. Na tua presença, Senhor. O passado, ele não existe mais. O passado passou, mas às vezes ele traz consequências que vêm nos afligindo, por pecados, por erros, por falhas. Mas o Senhor Jesus, Ele veio para nos trazer o perdão, para nos livrar do fardo. Ele diz assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Neste Natal, o Senhor Jesus quer aliviar a tua vida, quer aliviar os teus fardos, e Ele só quer uma coisa: que você o adore, que você o reconheça na sua vida. É só o que Ele quer, e Ele vai ajeitando, amados. Ele vai acertando problemas familiares, pessoas que não conversavam e tal. Às vezes assim, Deus dá um jeito e as coisas acontecem. Continue acreditando, continue confiando nesse Senhor Jesus. Eu aponto aqui porque tinha uma cruz ali, nesse Senhor Jesus que se entregou na cruz do Calvário. Continue confiando nele. Continue colocando em oração as tuas fraquezas, as tuas dificuldades. E o Senhor Jesus, Ele vai renovando, Ele vai restaurando. Eu quero convidar você a ficar em pé, para nós fazermos uma oração especial neste Natal. O pastor e a sua filha, convido para vir nos ajudar aqui no louvor. E nós vamos fazer uma oração pela família, amados. Porque muito está relacionado à família. E essa aí é o teu alicerce. Quero convidar a minha esposa aqui, a minha família, meus filhos, a minha sogra, para que a gente esteja aqui orando. Você abrace o teu familiar. Se você não tem um familiar com laço de sangue, adote aí uma família aí do teu lado, abrace. E nós vamos orar agora como uma representação da família. Você que está aí na sua casa, talvez você passou o dia todo reunido, talvez você sentiu saudade de alguém que já se foi. Mas esse é o momento de nós orarmos pela família. Afinal, a família é o nosso bem maior. O Senhor Jesus, sendo rei, Ele teve uma família. Ele teve José e Maria, que nós contamos nesta história tão bonita. Por quê? O que Deus queria fazer com isso? Demonstrar o valor da família. Na família tem cura, na família tem renovação. Basta a gente se despir do nosso eu e colocarmos um pouquinho de humildade e pedirmos para o Senhor Jesus cuidar da nossa família. Muitas famílias estão viajando,
muitos estão viajando e todos nós precisamos da proteção do Senhor Jesus. Nós vamos orar também pela família do pastor Jair, que estão em Chapecó. Inclusive ele manda um abraço todo especial para todas as famílias, para toda a igreja. Na quarta-feira ele já estará aqui com a pastora Patrícia. Mas nós vamos orar agora pela família. Coloque agora os teus projetos. Talvez você não tenha filho ainda, coloque o sonho de ter filhos. Coloque agora em oração. Família é família, amados. Essa pessoa que Deus escolheu para estar do teu lado. Talvez você está longe dos teus pais. Mas vamos orar neste momento. Em nome do Senhor Jesus, ore pela tua família que aqui está. Senhor Jesus, neste Natal, Senhor, nós pedimos uma bênção para a nossa família. Aqui nós vimos que o Senhor teve uma família, o Senhor teve um pai, uma mãe, mesmo sendo Deus, mas o Senhor representou aqui nesta terra, Pai. O Senhor pisou aqui nesta terra, Senhor, para nos trazer vida e a vida em abundância. Aqui estamos reunidos, Pai, em família, pessoas que estão lá na casa assistindo pelo YouTube, Pai. Nesse dia de Natal, nós queremos aqui agradecer ao Senhor, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos amparado. Passamos por muitas dificuldades, mas sabemos que a mão do Senhor, a mão poderosa do Senhor, sempre esteve nos protegendo, mesmo que a gente não tenha reconhecido ou não tenha visto. Mas nós queremos renovar a nossa confiança no Senhor, ó Pai. Nós queremos pedir, Senhor Jesus, entra na nossa casa, entra na nossa família, entra em nosso lar, meu Pai. Que possamos ser melhores pais, que possamos, ó Deus, ser melhores mães, melhores filhos, melhores netos. Cuida da nossa casa, Senhor Jesus. Cuida, Jesus. Neste Natal entregamos a nossa família ao Senhor, ó Pai. Vem renovar as nossas vidas, Pai. Vem renovar a nossa fé, ó Pai. Oh, Jesus.